Trabalhar como coveiro é um tipo de solidão que poucas pessoas entendem. Para a maioria, o cemitério é um lugar para evitar, mas para mim, é onde passo a maior parte dos meus dias. O silêncio aqui é diferente de qualquer outro. Não é o silêncio tranquilo de uma manhã calma ou o tipo que você encontra em casa quando todos dormem. É um silêncio pesado, quase opressor. Algo que te envolve, como se o próprio ar ao redor estivesse carregado de memórias que preferiam ser esquecidas. Minha rotina é simples. Acordo cedo, tomo meu café e atravesso o portão de ferro enferrujado do cemitério. As lápides estão sempre no mesmo lugar, as árvores antigas rangem levemente com o vento, e eu sigo meu caminho pelas fileiras de túmulos, todos eles silenciosos, como sempre. É um trabalho que exige paciência e respeito, duas qualidades que aprendi a cultivar ao longo dos anos. Cuidar das sepulturas, manter tudo em ordem, garantir que cada pessoa que descanse aqui tenha seu lugar preservado. Por muito tempo, o trabalho era quase reconfortante. As tarefas manuais me mantinham focado, e o cemitério era como um pequeno mundo à parte, isolado do caos lá fora. Aqui, eu tinha controle. Nada acontecia sem que eu soubesse. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Ultimamente, algo mudou. Não sei dizer exatamente quando começou, mas a quietude que eu sempre valorizei começou a me incomodar. O silêncio ficou mais pesado. Passei a sentir como se houvesse algo mais me observando, sempre à distância, à espreita. Cada passo que dou agora, parece que estou sendo seguido, como se os olhos de todos os túmulos estivessem sobre mim. Tentei ignorar. O cansaço, o peso do trabalho, poderia ser qualquer coisa. Mas cada dia que passo aqui, sozinho entre os mortos, essa sensação fica mais forte. Algo está diferente. Algo está errado. Eu sinto isso no fundo dos ossos, mesmo que ainda não tenha visto nada concreto. Ainda assim, eu continuo. Porque é isso que faço, mantendo a rotina, mantendo o cemitério em ordem. Mesmo que, a cada novo dia, esse silêncio não pareça mais tão vazio quanto antes. Os primeiros sinais foram sutis, fáceis de ignorar, pelo menos no início. Pequenas coisas, que qualquer pessoa mais distraída não notaria, mas que, com o tempo que passo aqui, não podiam passar despercebidas para mim. Começou com coisas fora do lugar. Ferramentas que eu sempre deixava na mesma prateleira, no galpão ao lado das sepulturas, de repente estavam em outro lugar. No começo, achei que era distração minha. Talvez tivesse esquecido onde as coloquei. O cansaço faz isso com a gente, certo? Mas as coisas não pararam por aí. As flores nos túmulos, que eu cuidava com atenção, pareciam murchar de uma hora para outra, como se algo sugasse a vida delas. Eu poderia jurar que as regava regularmente, mas em questão de dias, elas ficavam secas e mortas. Não fazia sentido, ainda mais considerando que o clima estava normal. E sempre eram as mesmas flores, nos mesmos túmulos. O que realmente me deixou inquieto, no entanto, foram as pegadas. Certo dia, enquanto caminhava de volta para casa, notei marcas frescas de passos na terra fofa, bem ao lado de uma sepultura que eu havia fechado há poucos dias. Pegadas pequenas, como se fossem de uma criança, mas isso me confundiu. O cemitério estava fechado àquela hora, e não havia ninguém por perto. Eu segui aquelas marcas, mas elas terminavam abruptamente, no meio do nada, como se a pessoa que as fez simplesmente tivesse desaparecido. Ainda assim, eu tentava me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Talvez alguém tivesse pulado o muro, talvez fosse algum curioso. Mas no fundo, algo me incomodava. Comecei a sentir uma presença, algo que eu não podia ver, mas que sempre parecia estar lá. Era como se o cemitério, que por tanto tempo fora meu espaço seguro, estivesse mudando. A tranquilidade dos mortos havia sido perturbada, e eu estava no meio disso. Então vieram os sussurros. Na primeira vez que ouvi, estava ao lado de um túmulo antigo, limpando a pedra. O sol estava se pondo, e eu já estava cansado do dia de trabalho. Ouvi algo muito baixo, como o som de uma conversa distante.
Levantei a cabeça, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Só eu e as lápides. O som veio de novo, mais claro dessa vez, mas ainda fraco, como se as vozes estivessem debaixo da terra. Meu coração disparou, mas tentei me manter firme. É só o vento, pensei, apesar de não haver nenhuma brisa. Continuei com meu trabalho, mas os sussurros ficaram mais frequentes. Não eram altos, não eram gritantes, mas estavam lá, sempre no limite da minha audição, como se estivessem falando entre si, e eu apenas captasse pedaços de uma conversa que não era para mim. Era sempre assim, em vozes baixas, incompreensíveis, que se arrastavam pelo ar ao redor das sepulturas. Eu podia senti-las mais do que ouvi-las. Elas me seguiam, ecoando nos cantos da minha mente, como se esperassem o momento certo para se revelar por completo. Eu sabia que aquilo não era normal. Algo, ou alguém, estava tentando se comunicar comigo. E a cada dia que passava, os sinais ficavam mais claros, mais próximos. Foi logo depois dos sussurros que os vultos começaram a aparecer. Eu estava começando a me acostumar com a ideia de que havia algo errado no cemitério, algo que não era deste mundo, mas os vultos eram diferentes. Eles eram mais reais, mais tangíveis. O tipo de coisa que te faz questionar sua própria sanidade. A primeira vez que vi um, foi quase como um truque da luz. Eu estava terminando de fechar um túmulo ao entardecer, quando, no canto da minha visão, vi algo se movendo. Rápido demais para eu identificar o que era, mas o suficiente para me deixar alerta. Virei a cabeça imediatamente, o coração disparado, mas não havia nada. Só as lápides, imóveis, e o céu começando a escurecer. Ignorei. Afinal, o cemitério é cheio de sombras. Qualquer coisa poderia ter causado aquilo, uma árvore balançando, um pássaro passando, minha própria imaginação. Convenci-me de que era só isso. Mas no fundo, eu sabia que não era. Os vultos começaram a aparecer com mais frequência. Sempre na periferia da minha visão, como se estivessem me espreitando, esperando que eu baixasse a guarda. Era um movimento rápido, quase imperceptível, mas sempre ali. Às vezes, parecia ser uma figura humana, outras vezes, só um borrão escuro, correndo entre as lápides. E o pior, nunca estavam lá quando eu olhava diretamente. Era como se eles soubessem que eu os estava observando e fizessem questão de se esconder, brincando com minha mente, fazendo com que eu me perguntasse se estava perdendo o controle da realidade. Mas uma noite, um desses vultos se mostrou um pouco mais. Era tarde, quase meia-noite, e eu tinha ficado no cemitério por mais tempo do que o normal, tentando resolver alguns problemas com um velho portão que não fechava direito. O vento estava frio, e o cemitério parecia ainda mais deserto do que o habitual. Eu estava pronto para ir embora, quando, de repente, algo se moveu na extremidade do meu campo de visão, próximo às lápides mais antigas. Virei rápido, e lá estava ele. Uma figura, parada entre duas lápides, imóvel. Não era um vulto indistinto dessa vez. Eu conseguia ver a forma alta, magra, quase translúcida. Parecia uma pessoa, mas não era. Algo estava errado com a maneira como ela ficava ali, como se estivesse fora de lugar, fora de tempo. A coisa não tinha rosto. Ou, se tinha, era impossível de ver com clareza. Era como se estivesse envolta em uma névoa, uma fumaça densa que obscurecia qualquer detalhe. Fiquei paralisado por um momento, o coração martelando no peito. A figura não se mexia, apenas me encarava, ou pelo menos era o que parecia. Tive a sensação de que estava me observando, analisando cada um dos meus movimentos. Então, em um piscar de olhos, ela se desfez. Desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Um segundo estava olhando para mim, no outro, era como se fosse parte da própria escuridão do cemitério. Eu fiquei ali, congelado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo estava em alerta, cada nervo à flor da pele, como se eu esperasse que aquilo voltasse a qualquer momento. Mas nada mais aconteceu naquela noite. Não depois disso. Voltei para casa em silêncio, o pensamento daquela figura me perseguindo.
Não consegui dormir. Fechava os olhos e via o vulto parado entre as lápides, aquele corpo sem face que parecia me vigiar. Eu sabia que aquilo não era imaginação. Algo estava lá. Algo que eu não conseguia explicar, mas que sabia que estava me observando. E agora, era apenas uma questão de tempo até que aquilo se mostrasse novamente. Depois dos vultos, as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. O que antes era apenas uma presença na periferia, algo que eu podia ignorar se me concentrasse, agora se manifestava de formas que eu não podia mais negar. Foi quando os fenômenos poltergeist começaram. Tudo começou de maneira sutil. Coisas pequenas, quase imperceptíveis, como ferramentas que eu sabia que tinha deixado em um lugar, mas que apareciam em outro. Pá, enxada, até a lanterna que eu sempre deixava no mesmo gancho no galpão. Inicialmente, pensei que era apenas distração minha, ou cansaço acumulado dos últimos dias, mas logo ficou claro que isso era algo além. Um dia, enquanto limpava um túmulo antigo, ouvi um som metálico atrás de mim. Virei e vi uma das minhas pás caída no chão. Isso não seria estranho, se não fosse o fato de que eu havia deixado a ferramenta em cima do carrinho, e o carrinho estava a vários metros de distância. Franzi a testa, irritado com o que eu ainda insistia em chamar de minha distração, mas então aconteceu de novo. Dessa vez, a ferramenta não caiu. Ela foi empurrada. Eu vi claramente. Era como se uma mão invisível a tivesse jogado no chão com força, como se quisesse chamar minha atenção. Fiquei ali, imóvel, o coração batendo forte. Uma parte de mim queria sair correndo, mas outra parte, a parte racional, ainda tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez o vento? Não havia vento. Talvez o carrinho estivesse desequilibrado? Não fazia sentido. As coisas só pioraram a partir daí. Certas noites, eu podia ouvir batidas vindas de dentro dos túmulos. No começo, achei que era algum animal preso ou o som de madeira velha se acomodando, mas essas batidas tinham um ritmo. 3 pancadas, uma pausa, e mais 3 pancadas. Sempre assim, como se alguém do outro lado estivesse tentando sair. Cada vez que eu me aproximava para investigar, o som parava. Era como se estivesse brincando comigo. Mas não parava nos sons. As portas do galpão começaram a se fechar sozinhas. Eu as ouvia bater à distância, com uma força que ecoava pelo cemitério inteiro. Uma noite, cheguei a encontrar uma das portas completamente arrebentada, como se algo tivesse passado com violência por ela, mas não havia sinais de invasão. Nada que explicasse aquilo. E então, houve a noite em que as velas acenderam sozinhas. Era uma madrugada fria, o tipo de noite em que o ar parecia congelar o corpo por dentro. Estava terminando de preparar uma sepultura recente, quando vi um brilho fraco à distância. As velas em um túmulo antigo, que eu havia apagado horas antes, estavam acesas novamente. Caminhei até lá, o medo crescendo no estômago. Quando cheguei, o ar ao redor do túmulo parecia mais frio do que o restante do cemitério. As chamas das velas tremulavam suavemente, como se fossem tocadas por uma brisa que eu não sentia. Enquanto olhava fixamente para aquelas velas, sentia uma presença atrás de mim. Uma sensação de que algo, ou alguém, estava de pé ali, a poucos metros de distância, me observando. Virei devagar, sem querer encarar o que estivesse ali, mas não vi nada. No entanto, eu sabia. Eu sentia. Não estava sozinho. E então, algo passou por mim. Um vento gélido, direto, que não vinha de lugar nenhum, mas me atingiu como uma onda. Era como se algo invisível tivesse corrido pelo meu corpo, me atravessado, deixando um rastro de frio que foi direto para os ossos. As velas apagaram no mesmo instante, e eu fiquei ali, parado no escuro, com o coração martelando no peito e a respiração pesada. A partir daquela noite, os fenômenos ficaram cada vez mais intensos. As ferramentas não só se moviam, mas eram arremessadas contra as paredes do galpão. Objetos que eu sabia que havia deixado em segurança surgiam quebrados no chão. Eu ouvia risadas baixas, bombeteiras,
vindo de todas as direções, mas quando corria para investigar, só encontrava o silêncio. Era como se o próprio cemitério estivesse começando a se mover contra mim. Como se algo, uma força invisível, estivesse brincando comigo. E eu sabia, a cada dia que passava, que estava ficando mais forte, mais ousada. O que antes eram apenas sussurros e vultos, agora se manifestava com um objetivo claro e me amedrontar. E estava funcionando. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Algo dentro de mim já sabia que eu não conseguiria escapar dos estranhos acontecimentos, mas eu não estava preparado para o que iria testemunhar. O cemitério, tão familiar para mim, parecia ter mudado, como se estivesse respirando, pulsando com uma vida que não deveria existir. Era uma madrugada silenciosa, sem vento, mas o ar parecia mais pesado, quase sufocante. Fiquei acordado mais tempo do que o normal, com uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. Mesmo em casa, ao lado da minha família, algo me puxava de volta para o cemitério, como se eu precisasse ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Peguei minha lanterna e saí. Atravessando o portão enferrujado, senti a temperatura cair bruscamente. Estava frio, mais frio do que qualquer outra noite. As árvores ao redor das lápides estavam imóveis, como se também estivessem presas naquela atmosfera opressora. Caminhei lentamente entre as sepulturas, tentando ignorar o medo que se acumulava no fundo do meu estômago. E então, eu o vi. A princípio, pensei que era apenas mais um vulto, como os que eu já havia visto antes. Mas dessa vez era diferente. A figura estava parada no meio do cemitério, de costas para mim. Alta, magra, com um manto escuro que parecia flutuar suavemente no ar, embora não houvesse vento. A luz fraca da lanterna parecia ser sugada pela escuridão que envolvia aquela silhueta, tornando impossível ver qualquer detalhe do rosto ou das mãos. Fiquei imóvel, minha respiração presa na garganta. Meu instinto dizia para eu correr, sair dali o mais rápido possível. Mas algo naquela figura me prendia, como se houvesse uma força invisível me impedindo de me mover. Aos poucos, a figura começou a virar, lenta e deliberadamente, como se soubesse que eu estava ali o tempo todo. Quando finalmente ficou de frente para mim, meu sangue gelou. Não havia rosto. Ou melhor, onde deveria estar o rosto, havia uma escuridão profunda, um vazio que parecia se estender para além do que meus olhos podiam ver. Era como olhar para o nada, mas ao mesmo tempo, eu podia sentir que aquela coisa estava me observando, de uma maneira que nenhum ser vivo poderia. Fiquei ali, paralisado, por um tempo que pareceu uma eternidade, até que a figura começou a se mover em minha direção. Não caminhava. Ela deslizava pelo chão, sem fazer som algum, como se fosse parte do próprio ambiente. Meu corpo finalmente respondeu, e eu comecei a recuar, a lanterna tremendo em minha mão. Foi quando as vozes começaram novamente, mas desta vez, eram mais altas, mais claras. Sussurros ininteligíveis ecoavam ao meu redor, vindos de todas as direções. Eu não conseguia entender as palavras, mas a sensação de pavor que elas traziam era insuportável. Era como se algo tentasse invadir minha mente, forçando-me a ouvir segredos antigos e proibidos. Então, a terra começou a tremer. Ligeiramente no começo, como se algo estivesse se mexendo sob o solo. O som de pancadas, semelhantes às que eu já ouvira antes, agora era mais intenso, mais desesperado. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando sair debaixo da terra. As lápides ao meu redor começaram a vibrar, e a sensação de que eu estava no centro de algo terrivelmente errado tomou conta de mim. Com cada passo que eu dava para trás, a figura sem rosto se aproximava, seus movimentos suaves, mais firmes, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Minha mente estava a mil, procurando uma saída, mas eu sabia que nada físico me salvaria dessa vez. Foi então que a lanterna piscou. A luz enfraqueceu, até se apagar completamente, mergulhando-me na escuridão total. O silêncio era absoluto, exceto pelos sussurros que continuavam a preencher o ar, cada vez mais próximos, cada vez mais insistentes. Eu fechei os olhos, meu corpo congelado de medo, e esperei. Esperei pelo que quer que viesse a seguir.